Programa Palavra Franca, a partir de agora, ao vivo aí na sua telinha, né? Como todas as sextas-feiras que a gente está sempre por aqui trazendo um convidado especial. Hoje não é diferente, gente. Janeiro começou, o ano está apenas dando sinal que vai ter muita coisa aí pela frente, né? E nós começamos aqui com uma grande expectativa. Hoje vamos falar sobre Valparaíso de Goiás. E nessa missão de falar um pouquinho sobre a nossa cidade, sobre o governo municipal de nossa cidade, o programa hoje está trazendo aqui o Dr. Roberto Martins, que é o secretário de governo do município de Valparaíso de Goiás. Boa noite, Dr. Roberto Martins. Boa noite, pastor Jaimils. Grande prazer estar aqui. Boa noite a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, o Facebook, né? Só o Facebook? Muito bem, então todos os internautas aí do Facebook, nosso abraço, aos nossos amigos aí que nos acompanham. Esse programa que o senhor faz com muito carinho, né, com muita seriedade, é importante para o nosso município ter um canal de comunicação com o nosso povo, com a nossa gente, né? Então, e aí falando um pouquinho hoje sobre a nossa cidade especificamente, primeiro vamos falar um pouquinho do convidado, né, gente? Dr. Roberto Martins. O senhor é mesmo goiano aqui do Goiás? Como é que é esse negócio aí? Não, eu, apesar de gostar muito do Goiás, né? Sim. E assim, um lugar que um povo muito receptivo, né? Mas eu sou cearense, né? Cearense? A cabeça aqui já é uma forma única lá no Ceará. Já é padrão, né? Já é padrão, né? A cabeça não nega, né? A cabeça é única, lá tem uma forma lá no Ceará. Que só sai daquele jeito ali. Já é padrão. De Ipueiras, no Ceará, né? Ipueiras. Mas acaba que sendo mais goiano, porque a maior parte da minha vida já é aqui, Valparaíso de Goiás. E como é que o senhor veio parar aqui no Goiás, especificamente em Valparaíso? Então, eu, a vontade de sair do interior do Ceará para estudar, fazer direito, né? E aí tive a opção de ir para a capital, Fortaleza, mas o nordestino, ele acaba migrando, ou tem o êxito muito mais para os grandes centros do centro-sul do que a própria capital, que é Fortaleza. Então, acabou que eu tinha mais possibilidade de vir para cá por conta de familiares do que ir para a capital do Ceará, e acabou que minha família me convenceu, vem para Brasília. Na verdade, assim, antigamente o pessoal não queria dizer que morava no Goiás, né? Não, todo mundo veio para Brasília. Aí assim, vem para Brasília para estudar, e quando eu cheguei aqui era Valparaíso, né? E aí foi, mas aqui já é Goiás, por que você não fala que é Goiás? Eu nunca falei que não moro em Valparaíso, que não moro em Goiás, até porque é grande bobagem isso. Sim. E acabou que essa foi uma oportunidade de sair lá do interior de Ceará para estudar. Então a minha visão era, vou estudar, me formo e volto para o meu lugar. Sim. E aí você constrói sua família, né, os vínculos de amizade, e acaba que sendo adotado por essa cidade que é Valparaíso, começa a ter a sua renda, começa a criar raízes e não sair mais daqui. Vai ficando e ficou, né? Já tem quantos anos isso, doutor? Isso tem 23 anos. Eita, tem chão, né, rapaz? De 99. Muito bem. E formado em Direito, qual foi o que foi que levou o senhor a ir para o Direito, primeiramente? Assim, pastor, eu não tenho nem como dizer o que me levou, porque sempre tive essa vontade, né? Então, desde menino, sempre tive essa vontade. Eu não sei, às vezes, é o que leva você a escolher uma determinada situação, né? Principalmente nas profissões. Talvez, vendo filme, vendo a atuação de advogado, eu não sei exatamente falar, mas assim, desde criança, sempre tive a vontade de fazer direito e ser advogado, porque tem muita gente que fala, vou fazer direito, quero ser juiz, quero ser promotor, quero ser um delegado, enfim, tem um leque muito grande, mas eu sempre tive a vontade de ser advogado. Então, essa resposta é muito difícil de dar para o senhor. Mas pelo jeito está no sangue, né? Minha filha agora, a Priscila, parabéns para você, Priscila, se estiver assistindo também, formada, passou na OAB, né? Agora também já vai
vai assumir o nosso escritório, então... Parabéns, doutora Priscila. Continuando o legado, né? Parabéns, muito bem. Isso é bom. E do direito para a área política, como é que foi aí essa transição, essa mudança? Bom, aconteceu meio que... A minha família no interior do Ceará sempre foi muito política, né? O nordestino, ele gosta da política, ou militando politicamente, ou apenas por estar no meio. Participando. O nordestino gosta muito da política. Está no sangue, está no sangue. Acaba que está no sangue. E a forma da gente atuar, inclusive como advogado, né, de às vezes fazer algumas causas pro bono, e as pessoas vão falando, não, você podia entrar na política, mas você vai se envolvendo no meio da política e percebendo que há um espaço para você militar, diferentemente do que as pessoas falam, que muita gente, a política é um lugar que tem corrupção, ou só tem corrupção, né? Muita gente diz isso. Mas se você prestar atenção, a nossa sociedade, em todas as áreas, há os maus profissionais e os bons profissionais. Né? Então, percebendo que a política dá para se fazer honestamente, você ter o seu limite de atuação realmente voltado para fazer o melhor para as pessoas, é que me interessou, né? E assim, nunca tive um mandato político. Sim, sim. É bom dizer para as pessoas, eu fui já candidato a vereador, a prefeito, a deputado, nunca tive. E, assim, o meio político sempre me abraçou muito bem, sempre fui muito bem recebido. Talvez pela minha forma de ser, né, de tratar as coisas com mais seriedade, sempre tivemos uma boa abertura. Não sei daqui para frente, mas até hoje, graças a Deus, agradeço muito às pessoas que nos acompanham, que nos dão força. Isso é muito importante. Candidato a vereador, candidato a prefeito, candidato a deputado e hoje secretário de governo do município de Valparaíso. O senhor tentou o legislativo e hoje está no executivo. Como é que estar no executivo hoje? Todo advogado, ele acaba por tratar de leis, né? Às vezes vê leis que são assim, legais, mas até porque para ser uma lei tem que ter todo um processo legislativo. Mas às vezes é uma lei que você observa que não atende a um anseio de determinada categoria ou da sociedade. Você já se identifica, né? Então, o legislativo, eu me identifico como legislativo. E o executivo também, porque é onde se pega e se pode trabalhar, porque no poder executivo não se faz nada sem lei. Sim. Então, sem ter uma parte legal. Muita gente às vezes fala, porque o prefeito isso, o governador aquilo, o presidente, mas ele tem um limite de atuação que é a própria lei, né? Então, acaba que também a gente se identifica, né? Eu também gosto muito do executivo, me identifico, eu acho que as coisas acontecem no executivo e dá para trabalhar esse meio. Mas hoje, como secretário de governo, eu também tenho a oportunidade de ter um trabalho mais amplo entre executivo e legislativo. Então, eu me sinto muito bem nesse meio, porque a gente consegue levar a mensagem para o executivo, aquela mensagem do legislativo e vice-versa. Então, estou muito feliz lá de fazer um trabalho. Agradeço ao prefeito Pablo Mossoró essa confiança. A gente está lá para somar. Eu sempre falo para ele, no dia que o senhor achar que eu não... ou tem outra pessoa, eu não sirvo mais para o cargo, fique tranquilo. E da mesma forma, na hora que eu achar que também não consigo ser produtivo, não para o Pablo, o prefeito Pablo, para o governo, mas para o município de Valparaíso, eu mesmo digo, olha, vou cuidar da minha vida de outra forma, até porque eu falo muito para as pessoas, eu tenho muito prejuízo militando politicamente. Faço isso porque eu gosto, porque eu quero as coisas acontecerem, mas financeiramente não é rentável. Eu tenho um prejuízo financeiro, né? Porque como advogado, graças a Deus,
a gente construiu um nome e uma clientela muito boa ao longo do tempo, e a gente consegue ter uma renda muito maior advogando do que exercendo um cargo de secretário ou qualquer outra função política dentro do município. Hoje, o Dr. Roberto Martins, como secretário de governo, que representa o governo, né, no legislativo e em todas as esferas onde ele passa, ele tem uma missão certamente muito importante de conduzir essa conversa entre a Câmara e a Prefeitura, entre os vereadores e o prefeito. E nisso, o papel do secretário de governo ele é muito importante, é essencial para que haja governabilidade. E aí a nossa pergunta, secretário, é como é representar o primeiro, né, governo reeleito na história da cidade de Valparaíso? Porque o governo do prefeito Pablo Mossoró é o primeiro reeleito em toda a história. Até se dizia que Valparaíso nunca reelegia ninguém, né? E o prefeito Pablo rompeu aí essa barreira, né? Vamos dizer, rompeu aí essa tradição e aí conseguiu seu segundo mandato, sendo reeleito para o cargo de prefeito de Valparaíso. Como é representar o primeiro governo reeleito da história da cidade? Pastor, não é fácil. essa daí é a básica, né, doutor? Não é fácil. E vou explicar por quê. O município tinha muito essa máxima, não reelege, não reelege. É tanto que sempre tivemos, essa última eleição, salvo engano, foram 8 candidatos a prefeito, né? Candidatos a prefeito e prefeito, né? E a reeleição aconteceu de um governo que passou uma certa credibilidade para a população, e a população resolveu dar mais 4 anos. Então, quando você vai para uma campanha de reeleição, você está dizendo para as pessoas, olha, eu fiz e eu consigo fazer mais. Então, o grande desafio, por isso que eu falo, não é fácil, é a expectativa que as pessoas têm de que esse próximo governo ainda seja melhor do que o anterior, né? Eu não acredito que as pessoas, eu vou eleger porque esse governo foi 100%, não existe governo 100%. Então há uma expectativa daquilo que o governo fez e que ele pode fazer muito mais. Então, quando o prefeito Pablo pediu a reeleição e os valparaisenses o deram, foi no sentido de que o governo teve o seu reconhecimento, o seu mérito e fez por onde ter essa credibilidade de que os outros próximos 4 anos sejam bem melhor. E o governo, o próprio prefeito, a própria vice-prefeita, se cobram muito nesse sentido. Olha, nós precisamos fazer muito mais. Então, hoje nós já tivemos a primeira reunião de secretariados do ano e essa cobrança de todos nós. Eu mesmo fui um que falei, olha, as pessoas esperam mais da gente, né? A justificativa de que recurso é pouco, a gente sabe que é pouco, a gente sabe que os recursos na administração pública são muito finitos, né? A arrecadação, e principalmente esse momento agora de pandemia, diminuiu ainda mais a arrecadação, mas não é justificativo para que a gente se acomode, né? Isso é na nossa casa. Na nossa casa a gente passa a dificuldade, mas sabe do tamanho dos problemas que tem que enfrentar. E o governo Pablo, o que me alegra muito participar desse governo, porque eu vejo nele um agente público realmente compromissado com as coisas. As pessoas recebem muita crítica, né? Principalmente por estar no governo, por ser um vereador, por ser um prefeito. Claro, cada um tem a sua parcela de responsabilidade. E eu hoje faço parte do governo do Pablo Mossoró e da doutora Zélia, porque realmente eu acredito. Eu falei para o senhor, se eu não acreditasse, eu nem teria entrado. E não fiz parte antes, né? O próprio governo Pablo tinha me convidado, porque eu eticamente não me sentia à vontade de fazer parte. Por quê? Em 2016 eu fui candidato a prefeito, fui adversário dele. Então não me sentia confortável de participar de uma gestão que eu fui candidato com outras propostas ou algumas... Você ficou em segundo lugar, é isso? Não, eu fiquei em terceiro. Terceiro? Terceiro. Ah.
Mas eu não me senti à vontade. Agora, nesse não, a gente ajudou na reeleição, né? Acreditando, assim como a população de Valparaíso, que seria importante a reeleição, juntamente aí com as forças políticas que a gente tinha já, que o PAB conquistou ao longo do tempo, a exemplo do governador Ronaldo Caiado, e toda essa força política é muito importante para o município. E a gente está muito esperançoso de que as coisas aconteçam, e eu tenho certeza que acontecerão, e Valparaíso vai melhorar ainda mais. Doutor Roberto Martins, e aqui quero mandar um abraço, né, especial ao governo que o senhor representa, que é o governo do nosso prefeito Pablo Mossoró e da doutora Zeli, né? O nosso abraço do programa Palavra Franca. Agora, é fato a gente perguntar, e aí o programa Palavra Franca está hoje recebendo aqui o secretário de governo da cidade, para, é claro, fazer algumas perguntas. E a pergunta que não quer calar: pandemia, pós-pandemia, já estamos tentando sair aí da pandemia. Quais são os planos do governo para 2022? Não só 2022, né? É claro que a gente espera que esse 2022 a gente consiga ter um avanço naquilo que não foi possível em 2021, por questão financeira, por planejamento, a própria pandemia limitava a máquina administrativa, né? Fecha, não fecha, aquela coisa toda que acaba impactando. Mas não só 2022, mas a gente já começar alguns projetos de 2022 que dê sequência até o final do governo. Então, hoje, o prefeito Pablo está muito esperançoso de que a máquina administrativa melhore. A gente tem a ideia de mandar para a Câmara esse ano aí a reforma administrativa para melhorar a qualidade da prestação de serviço da máquina administrativa, ao mesmo tempo poder acomodar, né, de uma forma mais prática algumas áreas que a gente sente alguma deficiência. Então esse é o primeiro passo. Depois, o governo Pablo já tem uma expectativa de recurso, tanto da parte do governo federal, estadual e o próprio município, a gente avançar na questão da malha asfáltica, que hoje a gente sabe que a situação está muito ruim, a população tem reclamado, e com toda razão, não tiro nenhuma razão das pessoas de cobrar, porque quem está à frente tem que tomar as decisões e tomar o seu tempo, né? Sim. As pessoas não querem saber se não tem dinheiro para fazer, querem que tenha a prestação do serviço. Mas a gente pede só um pouco de paciência, porque é um ano que realmente a gente vai ter condições de investir, porque não vejo que melhorar a qualidade de vida das pessoas seja um gasto. Sim, né? Sim. É um investimento para que a gente possa ter um município melhor. Então esse ano a gente vai ter condições de ter recursos e melhorar essa qualidade de vida, tanto na malha asfáltica, né? O prefeito quer recuperar asfalto onde não há possível mais sequer tapar o buraco, fazer asfalto onde ainda não tem, melhorar a qualidade do ensino, da educação, da saúde. Então, eu acredito que teremos muitos investimentos. Temos a ideia do prefeito de ter a primeira rodoviária, mas de uma forma inteligente, que seja captadora, não só daquela ideia, uma rodoviária, aquela antiga ideia da rodoviária de um ônibus chegar, você pega, não, mas uma coisa mais moderna, para frente, como Valparaíso. Hoje já temos provavelmente mais de 200 mil habitantes, e vai crescer muito mais. Então é uma cidade que você tem que pensar ela ao longo prazo, dá para pensar hoje. Então, rodoviária, centro administrativo, que é muito importante. Hoje, as pessoas procuram algum serviço que é prestado na própria sede da prefeitura. Há uma precariedade no atendimento por conta da estrutura, né, da limitação do espaço, enfim. Nós precisamos avançar em muitas coisas. Eu tenho certeza que esse ano, algumas já serão executadas e outras serão iniciadas para que a gente avance e avance bastante. Muito bem, secretário, muito bem colocado. E eu aproveito a oportunidade para dizer que é muito louvável todas essas iniciativas do governo e quero até aproveitar, já que o senhor tocou no assunto, falar do assunto que é a questão da rodoviária. Acho que é um anseio, né? Anseio de décadas. Uma cidade desse porte, dessa posição estratégica que Valparaíso tem,
e não ter uma rodoviária é uma necessidade muito grande. E aí a minha pergunta é, há a possibilidade desse projeto da rodoviária ter, né, uma prioridade e começar ainda nesse ano, para ver se até o final do governo a gente encerra o governo já inaugurando a nossa rodoviária? Pastor, falando francamente... Aqui é o lugar de falar francamente. Vamos trabalhar para que aconteça. Falando francamente. Por quê? Porque a ideia do nosso prefeito, Pablo Mossoró, é fazer uma parceria público-privada. Por que a parceria público-privada? Porque nós vamos fazer com que esse espaço seja explorado economicamente. A partir do momento que você tem uma rodoviária, a exemplo de muitas cidades que são chamadas de rodoshop. Rodoshop, a exemplo da capital, né? A nossa capital. Então você vai ter um espaço explorado economicamente, até pela iniciativa privada, para que você produza riqueza, produza emprego, né? Renda para as pessoas. Então esse é o espaço que realmente nós queremos. Então não é uma rodoviária simples. Talvez a gente não consiga avançar muito esse ano no sentido do início da execução, né? Sim. Das pessoas olharem, já está o esqueleto ali, já está construído. Mas eu acredito que a gente vai avançar bastante no sentido de encontrar e definir, delimitar esse projeto de como será, talvez iniciar uma licitação, enfim, é uma vontade do prefeito de que essa rodoviária aconteça o mais rápido possível e com o mínimo de recurso público. Então eu acredito que vai ser um desenvolvimento muito grande para a nossa região, porque vai atender Valparaíso, mas também vai ser um investimento, um empreendimento que talvez a gente não veja aqui nas outras cidades e vai ser uma referência. Então, por isso que vai ser acaba sendo, vamos dizer assim, entre aspas, um polo de desenvolvimento. Então, as coisas vão acontecer, mas com organização, com planejamento, né, com boa vontade, que é o principal que eu vejo no governo Pablo Mossoró. Valparaíso, é uma curiosidade minha, Valparaíso é uma cidade de uma posição geográfica pequena, né? Acho que, se não me engano, é o sétimo menor município? Não, é o segundo. É o segundo menor município do estado. E a pergunta o projeto, o senhor já falou sobre o projeto, a expectativa de projeto, mas e a questão da área? Já existe uma área? Já tem a perspectiva de um terreno, de um lugar? Ou também ainda está projetando? Está sendo feito o estudo ainda. Até porque eu acredito que nós temos possivelmente o estudo de 3 áreas no nosso município. Uma área é para rodoshop ou rodoviária, como não estou falando por mim aqui, não sei qual será o nome, né? Outro do centro administrativo, que a gente vai diminuir aí e economizar bastante com aluguel. Então, em um local que as pessoas vão buscar o serviço público e já resolva tudo. Sim. Hoje nós temos uma parte administrativa num lugar, no outro. Não é que isso seja de todo ruim, mas se você tem um centro administrativo, as pessoas muitas vezes vão procurar um serviço, já vão para um outro, enfim, encontram tudo no mesmo lugar. Então também precisamos desse espaço físico, né? Então uma coisa talvez seja arquitetonicamente, economicamente, assim, um estudo mais técnico para ver a viabilidade, talvez, de ter próximo ao centro administrativo também essa rodoviária para desenvolver esse local, o bairro, né? E também temos um outro espaço que a gente está definindo, que é para a construção do hospital. Possivelmente, né? Possivelmente que eu diga assim, já acertado, que será um hospital regional, isso é uma vontade do governador Ronaldo Caiado, e a gente está aproveitando essa boa vontade dele para que a gente avance esse ano. Sim. Infelizmente a gente já tinha uma área que era uma área já definida para o hospital, mas no final do governo anterior, o governo estadual, acabou que revogaram o decreto que
que já tinha definido essa área, então... Uma área ali, depois ali da Boi-na-Brasa, antiga Boi-na-Brasa, exatamente. Né? Então, o senhor até tocou num assunto interessante, que é uma área que ainda, o município é pequeno, mas é uma área que ainda pode ser explorada e é um bairro que ainda está em franco desenvolvimento. Né? Então, talvez a gente consiga alinhar toda essa questão e fazer com que esse bairro, essa comunidade receba investimentos e a gente regionalizar também o crescimento de Valparaíso. Muito bem. A notícia do hospital é excelente. Valparaíso, não só a entrada do Distrito Federal, mas Valparaíso é a capital do entorno, gente. É a cidade mais estruturada. E infelizmente, eu falo isso com muito pesar, é um assunto que a gente vem discutindo há muitos anos. Eu falo como comunidade, né? Não como governo. Como comunidade, a gente vem discutindo hospital, sai, não sai, essa coisa toda. O povo já está cansado, né? E, assim, lógico que vai ser um hospital do estado regionalizado para atender toda a região, mas sendo situado no nosso município é uma grande vantagem para nós que moramos aqui, pela locomoção, né? Sim. A possibilidade de um atendimento mais rápido no sentido da própria locomoção, do acesso, enfim. Então, acredito que vai ser muito importante para a cidade no setor da saúde, mas também no desenvolvimento econômico, social, muito importante para Valparaíso. Muito bem. Boa ideia e também uma boa notícia, né, gente? Para começar o ano de 2022, uma boa notícia aí para a nossa cidade de Valparaíso, que são esses projetos aqui elencados pelo nosso secretário, Dr. Roberto Martins. Tanto a rodoviária, como o hospital regional e também o projeto do centro administrativo. Esse centro administrativo, Dr. Roberto Martins, ele é sensacional. Você poder juntar num endereço só, numa localização só, todos os departamentos, todas as secretarias do governo, facilita tanto para o próprio governo como para a população. E nesse caso aí também, há uma previsão de local, de área específica já determinada, para a gente já dizer aqui para o nosso público aqui, olha, gente, pode ser ali, já tem algum norte? Não, está em estudo. O senhor citou aqui uma área que é aqui no Esplanada, né? Ali depois ali do antigo Boi-na-Brasa, agora a van. Pode ser, eu estou falando isso por mim, porque a gente consegue enxergar uma área mais ampla ali, né? Sim. O senhor citou bem aí, o centro administrativo, nós vamos deixar de pagar muitos imóveis que são alugados hoje, vamos ter comodidade para quem for receber a prestação do serviço, né? O nosso contribuinte vai buscar, né? E um avanço para a cidade. O senhor que é um morador antigo aqui, sabe que a prefeitura hoje é localizada, a sede da prefeitura hoje, é num local lá na cidade de Jardins, que foi usado inclusive como estande de venda daqueles apartamentos, né? Então foi um local construído especificamente para ter uma administração, né? Então, assim, nós estamos muito atrás, né? O Valparaíso, desde a sua emancipação, a prefeitura é no mesmo local, que já era improvisado. E continua depois de tantos anos aí de governos que já passaram, e nós continuamos aí esperando esse tão sonhado e esperado centro administrativo e também a nossa rodoviária. Valparaíso precisa e, sobretudo, merece, né, uma rodoviária para atender nossa população. E também, secretário, uma questão aqui também que a gente, aproveitando a oportunidade, hoje, gente, para você que está ligando agora aí o seu aparelho de TV, nós estamos recebendo aqui no programa Palavra Franca o secretário de governo do município de Valparaíso, Dr. Roberto Martins. Ele que hoje representa o primeiro governo reeleito na história da cidade de Valparaíso. E aproveitando para falar em tradição, em tempo, em experiência da cidade, Dr. Roberto Martins, uma pergunta que não quer calar e eu quero fazer
voz aqui dos nossos muitos telespectadores que estão nos assistindo. A gente sabe, doutor Roberto Martins, que o período de chuvas é um assombro para a nossa cidade. Aliás, não é para a nossa cidade, não. Para o Brasil inteiro, né? Vamos ser justos. Para o Brasil inteiro. Mas para a nossa cidade, porque a BR-040 que corta a nossa cidade, ela tem dado sinais de que a cada ano se agrava mais essas enchentes, né? O trânsito, né? Então, Valparaíso, por ser um gargalo, ele está numa posição onde ele compromete não só a cidade, mas compromete o entorno, compromete todos os que vêm para a capital federal, porque nós somos uma veia muito importante que dá acesso à nossa capital. E a nossa BR-040, sabendo que ela hoje é privatizada, né? Mas nós enfrentamos esse problema das enchentes todos os anos. E a nossa pergunta, secretário, há alguma perspectiva, algum planejamento para o problema das enchentes que todos os anos Valparaíso enfrenta? Muito boa a sua pergunta, até porque a gente tratou aqui da evolução, né, da melhoria, as obras que o município pode receber. Então, hoje o governo Pablo Mossoró, com a boa relação que tem com o governador Ronaldo Caiado, já sensibilizou o governador de nos ajudar. Então, muita gente pode falar assim, mas é uma via que é administrada, né, pela concessionária e que não tem nada a ver com o governo do Estado. Mas quando você tem a soma das forças da União, as coisas acontecem. Então, o governador Caiado, ele se propôs em duas situações. Uma, nos ajudar com o projeto executivo. O projeto executivo ele é muito caro, então nós precisamos criar aqui uma interligação dos bairros. Valparaíso hoje é a cidade que ela é cortada pela BR-040, né? Diferente de Lusiânia, que não atrapalha tanto o trânsito ali, porque passa ao lado. Valparaíso corta a cidade e a gente, com a nossa travessia, que vamos dizer assim, não dá para deixar de ter, não tem outra forma de a gente cruzar a BR a não ser por ela mesma, a gente acaba dificultando o trânsito para nós e para quem circula na BR-040. Então a nossa ideia, como é uma ideia antiga, e a gente escuta muito na rua as pessoas sugerindo, porque não faz um viaduto, porque não faz um... Então a ideia é de fazer realmente uma espécie de viaduto. O governador Caiado já deixou a Goinfra à disposição para fazer o projeto executivo, a gente já tem avançado nisso. Por que o projeto executivo é tão importante? Porque é com ele que a gente vai conseguir buscar os recursos com mais facilidade. Hoje não adianta buscar recursos no governo federal, ou não adianta discutir a concessão, porque parece que a Via 040 ela quer encerrar a concessão, quer entregar, então possivelmente a gente vai ter uma outra concessionária assumindo. E esse projeto executivo é importante para que, se for executado pela nova concessionária, ele já faça parte da licitação, né, da concessão. Ou, se não for dessa forma, que a gente consiga, com o projeto executivo, buscar recursos de bancada, buscar recursos do governo federal, enfim. E o governador Caiado já deixou à disposição, tanto para nos ajudar a fazer o projeto executivo, como buscar esses recursos, somando conosco nessa solidariedade, mesmo que não seja responsabilidade do governo do Estado, mas a força política do governador é muito importante para nós e eu acredito que dessa vez a gente vai sair. Tem a força política, tem a boa vontade de fazer, tem a ideia surgindo para que a gente encontre o caminho para isso. Eu tenho certeza que vai sair. Ou pela nova concessionária, porque ela vai ser obrigada a investir no local, ou a gente buscando recursos de outra forma, mas através de um projeto já elaborado para isso. E somando a tudo isso, esse projeto executivo ele vai ser amplo, não é simplesmente criar um espaço para a circulação atravessando a BR-040, mas é também considerando, como o senhor bem falou aqui,
esse grande alagamento que muitas vezes dá com a chuva. Então nós precisamos dar vazão a essa água e a gente, nesse projeto executivo, a gente vai ampliar ele nesse sentido. Não só construir o que tiver que construir, mas também fazendo com que a gente resolva esse problema desses alagamentos com as chuvas que o povo tem sofrido bastante. A gente vê, às vezes, acontecer muito acidente quando chove e muita gente, às vezes, nem conhece, né, da realidade, nem vem circulando, simplesmente não sabe que quando chove alaga e está correndo o risco de ter uma travessia mais imprudente, enfim. Eu acho, então, pastor Jairson, boa vontade, boa ideia, a gente vai conseguir resolver sim esse problema da BR-040, que é um problema crônico. Hoje, só para você ter uma ideia, a grande dificuldade que às vezes você tem até de um empresário investir na cidade, já considerando toda essa questão. Você vê, por exemplo, o investimento que foi feito aqui, que hoje é o Brasil Center Shop, né? Sim, sim. Eu acredito que é um empreendimento que tem que dar certo, porque é muito ruim o empreendimento no município não dar certo, sim. É ruim para todos nós. Então, às vezes o empresário fica nessa, vou investir, quando vai chegar a melhoria, enfim, então nós precisamos realmente resolver todos os problemas da cidade para que tenha uma cidade preparada para o futuro e que consiga receber os investimentos adequados, que o recebimento de investimento no município se gera renda, emprego e a qualidade do emprego, que é fundamental para que a gente tenha a melhor condição de vida, melhor salário, né, consequentemente, melhor condição de vida das nossas famílias. É isso aí, gente. Esse é o nosso secretário de governo do município de Valparaíso, Dr. Roberto Martins, liderança política, advogado, militante na área do direito, né? Um advogado conceituado na cidade. E aproveitando aqui a oportunidade, gente, 2022 é ano de eleição. Nós estamos aí às portas, né, de um pleito eleitoral que vai trazer com certeza grandes mudanças, grandes transformações para o nosso município, não só para o município, mas também para todo o país. E eu pergunto, doutor Roberto Martins, tem projeto para 2022? Olha, você está me apertando. Aqui a palavra é franca, então não pode deixar de perder essa oportunidade, né, doutor? Pastor, eu sempre falo francamente com relação à política, quando as pessoas me perguntam. Não só com a política, né? Na vida temos que ser francos. Mas a política, às vezes, as pessoas querem esconder uma coisa ou outra, né? Porque acho que... eu também não critico. Às vezes você esconder, não um jogo, mas anunciar um momento. Omitir, vamos dizer, omitir a informação, né? Eu digo sempre, tenho sempre vontade de contribuir politicamente, né? Seja como um deputado, como um prefeito, até porque já fui candidato, não tem como esconder isso. Mas hoje eu faço parte do governo Pablo Mossoró, em que a gente discute essas questões, porque é muito importante que um grupo político que hoje está organizado, que está no poder, que tem a perspectiva de melhorar a cidade através da força política, é importante que a gente apresente para a comunidade um nome que possa levar à frente esses projetos, essas ideias, né, e representar um grupo político e a cidade. Então, hoje a gente tem a ideia de que é preciso eleger um deputado estadual da cidade, né? Muito importante isso para a representatividade junto ao Legislativo goiano, mas também manter esse cenário político favorável que nós temos hoje para a cidade de Valparaíso. E eu sou um nome que me disponho. Eu falo, olha, estou à disposição, se eu for escolhido o nome, terei muito prazer, muito gosto em representar Valparaíso, né, de ir para a rua mais uma vez pedir voto. Hoje, estou lançando meu nome como pré-candidato por onde eu passo, falo para as pessoas, nada agressivo, mas conversando com as pessoas, né, ouvindo, aprimorando aquilo que eu já tenho de ideia para o nosso município, para a nossa região. Há um tempo atrás conversei com o governador Ronaldo Caiado informalmente, falei para ele da importância que a gente criar aqui um centro tecnológico,
para que a gente desenvolva a região. Valparaíso hoje não tem muito espaço físico para você trazer grandes indústrias. Então você tem que otimizar o espaço com boas ideias para desenvolver a cidade. Então o governador é uma pessoa muito acessível nesse sentido, gosta muito de discutir essas questões. Então eu digo para o senhor, estou aberto com o meu nome para ser candidato, se assim for escolhido pelo grupo. Temos a ideia de ter um único candidato, né? Sim. Porque isso fortalece. E até facilita, né? Exatamente. Mas as coisas vão acontecer. Eu pretendo, assim, estou à disposição para ser esse candidato, mas, primeiramente, para ser sincero com o senhor, primeiramente eu vejo essa questão política uma coisa muito espiritual. Então, eu entrego nas mãos de Deus, oro para Deus, que o meu momento chegue, se for para o bem. Se não for, eu não falo para o meu bem, simplesmente, mas o bem de todos, né? Se eu puder contribuir, se eu puder realmente fazer um trabalho sério, se eu não puder, que Deus não me permita. Eu falo muito, eu vou nas igrejas, eu tenho 29 anos de evangélico, de crente, né? Como a gente dizia antigamente, sim. Ninguém falava evangélico. Hoje é crente. Hoje... Você é crente ou não é crente? Então, eu falo muito para as pessoas, porque as pessoas perguntam assim, mas você já poderia ser um pastor? Eu falei, graças a Deus que Deus nunca me chamou para ser um pastor. O livramento. Eu falo, se podemos chamar de profissão, é a profissão mais difícil que você tem. Sim. Porque o pastor ele não pode passar fome, não pode passar sede, não pode ter problema, não pode ter problema, né? E você só lembra do pastor quando você está precisando. Então, é desse jeito. Eu acho que assim, a profissão mais difícil, mais ingrata, e eu faço isso com muita analogia. Uma analogia, por exemplo, quem quer servir a comunidade, quem quer ser um político, quem quer ser um vereador, um prefeito, tem que estar disposto a abdicar da sua vida, do seu tempo, né, das suas coisas para servir. Então, é uma missão que ela é árdua. Eu repito, para quem quer fazer de verdade. Então, se está na mão de Deus, se um dia eu tiver que exercer algum cargo político, que seja da vontade de Deus para que as coisas aconteçam, você não ficar, às vezes, sendo um vereador, um deputado, 4 anos, não produzir nada, sair desgastado, sair com seu nome na lama, porque as pessoas... Fala, o povo fala. Enfim, então está na mão de Deus. Se tiver que ser, será. No item sucessão, o senhor vê como a sucessão do estado do Goiás, como que o senhor vê o governo do estado hoje em termos de reeleição? Bom, eu vejo assim, a possibilidade do governador Ronaldo Caiado ter a reeleição muito grande. Pelo trabalho que vem fazendo, pelo crescimento político dele, então eu vejo a reeleição uma realidade. É claro que na política as coisas acontecem às vezes inesperadamente e acontece rápido, né? Então, mas hoje eu vejo a reeleição e com toda sinceridade vejo que hoje a reeleição dele é importante para o Estado. Acredito que mais 4 anos ele consegue avançar nos projetos que tem. Passam momentos difíceis, né? Foi eleito, para quem lembra, inclusive o 13º dos servidores não tinha sido pago, então assim, o Estado endividado, sem crédito. E assim, eu não estou falando para dizer que ele é um excelente governador, são os dados, é a realidade. Informações, né? São informações. Então, estou falando isso no sentido de dizer o tamanho da dificuldade que ele teve para organizar a máquina no primeiro ano, para começar a executar as coisas no segundo, terceiro. Então, eu acho que é importante essa continuidade, se assim, o goiano resolver, se ele for candidato, nós estamos falando tudo em expectativa, né? Sim. Mas se o governador Ronaldo Caiado tiver a oportunidade, acredito que é um avanço
né, para muitas das áreas que estão sendo beneficiadas. Eu vejo o governador com muita boa vontade. Sinceramente, eu vejo dessa forma, né? É claro que eu não estou dia a dia com ele, mas eu vejo nas poucas oportunidades que a gente tem de conversar, que ele sempre trata a política, o goiano, sabe? Aquela coisa que ele sempre fala, que é o bem do Estado. Eu vejo dessa forma, porque se eu estou com um pastor e ele está falando de Deus todo momento, eu vejo que ele realmente é um pastor, um homem dedicado. Se eu estou conversando com um médico e ele está dedicado ali, então cada um na sua área. E se você está conversando com um político, ele está sempre falando da coisa pública, com a vontade que aconteça, então você também enxerga esse político com bons olhos. E é assim que eu enxergo o governador Ronaldo Caiado, é assim que eu enxergo o prefeito Pablo Mossoró. Claro que eu estou dizendo da minha experiência, sim, né? Sim. Outros às vezes podem achar que não, mas estou falando da experiência e da forma que eu consegui enxergar esses dois líderes políticos. E no plano federal, como é que o senhor vê o governo que está aí se reelege? Olha, hoje a discussão, quando se trata de política, a gente acaba levando mais para o plano federal, né? A gente costuma dizer assim, o eleitor ele define o voto nas eleições gerais a presidente, depois ele vai definir governador, depois ele vai definir deputado lá no finalzinho. Então se discute muito o plano federal. Eu acho que talvez a popularidade do presidente hoje não esteja melhor da forma dele ser, mas é uma visão de cada um. Então, por exemplo, eu não posso estar lá na minha casa comendo um churrasco, brincando com todo mundo e fazer isso na rua. Sim. Por quê? Porque ali é um momento de descontração, um momento que eu vou falar a brincadeira, outro fala, e eu vou viver na minha vida privada, né? E muitas vezes, eu estou falando isso no sentido do presidente ser muito franco no que ele fala, e às vezes ele fala para a nação como se estivesse na sala da casa dele. E às vezes é muito... para muitos não enxergam isso com bons olhos. Mas eu vejo assim, enfrentou muita dificuldade, né? Essa pandemia, talvez insistiu em uma política econômica que não está dando resultado, e são os dados, né, que a gente consegue perceber, são os números. Se não conseguiu foi por isso, foi por aquilo, estou falando apenas dos dados. Sim. O cenário federal ele é muito imprevisível, ao meu ver. Muitos nunca iam acreditar na eleição do presidente, ela aconteceu, né? Então, muitos hoje já acham que ele não se reelege. É apenas um achismo, pode ser que tenha reeleição. Mas, por outro lado, você tem ainda uma população muito dividida, né? Uma população que, apesar de... por exemplo, tem aqueles que atacam a esquerda, que não querem de jeito nenhum, que é legítimo, defende o presidente, e tem outros que não gostam do jeito de governar dele, que defendem outra linha. Então, eu acho que está muito indefinido o cenário, né? Tudo pode acontecer. Então, eu sinceramente não consigo ver de outra forma. Há uma indefinição, né? As pesquisas às vezes levam para um lado, a gente não sabe se isso lá na frente muda, então é muito complicado. Mas é um cenário interessante de se acompanhar, né? Porque você teve a eleição do presidente Bolsonaro contra uma forma de governar. E agora nós vamos ter uma discussão daquela forma de governar em contrapartida ao governo atual. Então é um cenário muito interessante. Mas quem vai decidir a eleição mesmo é o povão. E o povão, ele observa, você vê os tidos, as pessoas que discutem a política de um lado e outros que discutem do outro lado, e esse confronto político ele vai se contradizendo e o povão está observando. Você pensa que está transmitindo a tua verdade
seja ela qual for, para o povão e que ele está aceitando, e quando vem o resultado das urnas... É outro, né? É outro. Então, é muito interessante o cenário de se analisar. Como diz aquela... A lua me iludiu. Verdade. Secretário, uma pergunta que não quer calar. Depois desse debate tão aí politizado aí da pandemia, essa questão do lockdown, do para ou não para, hoje, como é que o senhor vê a questão aí do carnaval aí? Vai ter ou não vai ter carnaval? Eu espero sinceramente que não tenha, né? Espero sinceramente. Você tem que olhar isso pelo alguns critérios. Eu, por exemplo, se eu for olhar pelo olhar cristão evangélico, eu vou dizer, tomara que não tem. Sim. Se eu for olhar pelo lado econômico, eu vou dizer, é um prejuízo para o turismo, né? É um prejuízo para a economia de uma forma geral. Se eu for olhar pelo lado da saúde, eu vou dizer também, olha, tomara que não tenha, porque é um risco. Próprio final do ano parece que contribuiu para a disseminação muito rápida da gripe que chegou agora e, consequentemente, isso também do coronavírus, né, do Covid-19. Então, por esse aspecto também, que é o aspecto que mais pesa hoje, e é tanto que a gente teve aí alguns lockdowns aí durante essa pandemia, foi por conta disso. Sim, né? sim. Então, eu acho que tudo isso você põe numa balança, num prato da balança, e põe no outro. Eu falo muito que a justiça, e assim, falando de uma forma filosófica, a justiça é uma medida subjetiva. Por que é a justiça uma medida subjetiva? Porque você nunca vai ter um lado só. Você vai ter sempre a balança. Tanto que se fosse um lado só, você não tinha nem advogado. Sim. Você tinha apenas um juiz, né, que ia pegar o fato e ia aplicar uma sentença. Então, olhando essa pandemia hoje, o maior prejuízo em ter um carnaval do custo-benefício, eu particularmente espero que não tenha esse carnaval de rua, espero que seja limitado aos bailes, porque também não adianta dizer para o povo não vai para a rua e a quatro paredes a coisa está acontecendo. Então, eu espero que não tenha, para o bem da saúde, e isso, trocar o carnaval 3 dias, ou uma semana, ou 15 dias na Bahia, ter um avanço aí da economia, da saúde, nos próximos meses do ano é muito, muito melhor você fazer essa troca e esperar que a gente supere muito mais rápido essa pandemia, as dificuldades que ela traz, do que festejar agora e tá tudo bem. Porque muita gente fala assim, mas para mim é indiferente ter carnaval, não ter, porque eu não vou mesmo. Mas o teu parente vai e ele vai trazer também a mazela desse carnaval de uma forma ou de outra para dentro da tua casa. Então, espero sinceramente que não tenha. Valparaíso pode ficar tranquilo, não vai ter. Acredito que não vai ter, não. Gente, esse é o nosso programa Palavra Franca, hoje com o secretário de governo, Dr. Roberto Martins, que eu quero já agradecer a sua disponibilidade de estar conosco hoje, agradecer também a você que está nos acompanhando, mandar um abraço para os nossos amigos que estão nos assistindo lá em Goiânia, lá no Amapá, lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Um abraço a todos os nossos seguidores do programa Palavra Franca. Nesse momento, secretário, é o seu momento para você fazer suas considerações e mandar seu recado aí à nossa plateia que está nos assistindo. Muito obrigado a todos vocês. Dr. Roberto Martins. Eu quero agradecer o senhor, pastor Jaimilson, um bate-papo sempre muito legal, assim, muito divertido, muito consciente, né? O próprio nome do programa fala Palavra Franca. Eu acho que é importante, né? Você trazer convidados aqui, ter a liberdade de falar o que quiser, lógico, com um certo equilíbrio, né? Uma certa parcimônia para que a gente realmente tenha a produtividade, para quem está lá nos assistindo, quem está falando, realmente ter um feedback. Então, agradecer ao senhor por esse espaço e agradecer muito especial a você que está nos assistindo,
A gente sabe que ficar ligado aí no celular ou na telinha do computador, ouvindo dois marmanjos aqui falar... Não é fácil, não. É fácil. E não poder falar também, né? Eu sou contra isso aqui e tal. Às vezes até pode lá nas redes sociais. Mas agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Vamos tomar um pouquinho mais de cuidado nessa... Ainda não acabou a pandemia, ainda temos outras questões de saúde, que a gripe que agora veio, né? Que está ainda piorando a situação, mas vamos dar as mãos, somar as forças e superar esse momento difícil para que a gente tenha uma sociedade que volta à sua atividade plena, que a gente possa confraternizar mais vezes com a nossa família, com os nossos amigos, que a gente possa trazer o nosso pão para dentro de casa com mais facilidade. Hoje a gente entende a dificuldade que as famílias têm passado e olha, muito complicado. Quero agradecer aqui o nosso secretário de assistência social, o Zé Antônio, que nessa pandemia foi assim um guerreiro, lutou mesmo para que a gente conseguisse os recursos, para conseguir cesta básica, para conseguir atender a população em outras áreas carentes. Então, parabéns, Zé Antônio, pelo seu trabalho, foi muito importante, não simplesmente para o governo Pablo Mossoró, mas para atender a comunidade. Realmente, o senhor trabalhou com muita afinco, com muita dedicação. E agradecer a todos que estão nos assistindo. Eu queria agradecer aqui em nome do Chaguinha da farmácia, porque o Chaguinha ele falou assim, manda um alô para mim, senão eu não vou te assistir. Um abraço, Chaguinha. Um abraço para o Chaguinha e a todos vocês que estão nos assistindo. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Eu encerro, gente,